Bom, uma satisfação aqui estar com todos vocês, uma alegria em tempos de pandemia conseguir ver tanta gente amiga juntos. Nós estamos dando continuidade, então, às palestras que o Corecon faz em parceria com o Sindicato dos Economistas de São Paulo. E a gente tem aqui, então, hoje, uma palestra extremamente interessante da professora Fernanda Della Rosa. Antes de ler o currículo dela, eu vou mencionar aqui o seguinte, que as opiniões aqui, esse é um espaço plural, nós trazemos economistas de todas as correntes do pensamento econômico, e estes economistas, então, eles têm a sua palavra livre e não necessariamente a fala deles é fala que é referendada pelo Corecon ou pelo Sindicom. Mas vamos ao currículo da professora. A professora Fernanda Della Rosa, ela é economista pela Universidade São Judas Tadeu, pós-graduada em administração de empresas pela FAAP, cursou marketing de varejo pela ESPM, é sócia da Della Rosa Consultores Associados, ela é conselheiro suplente do Corecon de São Paulo, escritora e palestrante. Ela escreveu o livro, é autora do livro PLR, Participação nos Lucros e nos Resultados. Como consultora, implantou o programa de PLR em várias empresas de grande porte, inclusive. Trabalhou na FEComércio por 25 anos, onde assumiu cargos de economista, gerente de assessoria econômica e diretora de departamento de economia, tendo sido porta-voz da entidade naquela ocasião. Trabalhou na área de planejamento estratégico no Grupo Ultra por 11 anos, educadora financeira e perita econômica financeira. E, além de tudo, uma pessoa extremamente agradável, vocês vão aprender bastante com ela hoje. Professora Fernanda, então aqui a senhora tem 30 minutos, ou você tem 30 minutos para fazer uso da sua palavra. Depois nós vamos abrir para perguntas e respostas, e depois eu vou passar também a palavra para o meu colega Odilon, que está me ajudando, né? Na verdade, eu que estou ajudando ele nesse processo de dar voz aos economistas aqui de São Paulo, e também ao nosso presidente Pedro, que é presidente do sindicato e vice-presidente aqui do Corecon de São Paulo. Se o presidente Barros, por acaso, estiver acompanhando a gente, ele também fará uso da palavra. Professor, a palavra é sua, obrigado pela tua participação e vamos aprender contigo. Bom, eu dizia que é um prazer estar aqui com vocês, poder fazer essa palestra online. Para mim, é a minha primeira palestra que eu realizo online, então já vou pedindo excusas por algum imprevisto. Mas os imprevistos são bons, né? A gente também acaba aprendendo com eles. E agradeço muito pelo convite e oportunidade. Bom, eu vim falar sobre algo que está afetando bastante. Eu vou dividir agora, compartilhar o slide da minha apresentação, e que está, assim, como tudo, né? A gente está vivendo uma situação super nova. Então, eu vou falar hoje sobre um olhar sobre o comércio e o comportamento do consumidor e os novos modelos de negócio. Por que eu coloquei um olhar, né? Falar sobre comércio é algo, nossa, muito amplo. Dá para se falar muitas coisas. Então, é uma breve explanação sobre alguns índices que estão mostrando como é que o comércio está reagindo a esse momento, que é muito difícil, está sendo muito difícil para todos, e a gente sabe que é algo completamente novo. Não tem uma referência, não tem um outro país que tenha passado por algo que a gente possa se espelhar. Então, estamos todos aprendendo a lidar com isso. Então, iniciando aqui, eu preparei um roteiro com 3 pontos. Vou procurar ser bem objetiva para dar tempo para conversar depois. Os dados evolutivos, alguns dados de pesquisas, de entidades, falar do comportamento do consumidor. Eu coloquei durante e pós, porque nós vamos falar do comportamento identificado até agora. E no pós virão outros tipos de comportamento. Então, é mais ou menos esse efeito de transição do antes, durante e depois, né? E falar sobre os novos modelos de negócio derivados da crise. Vamos lá. Um pouco antes de falar sobre isso, só um instante, por favor. O que dizer do atual cenário da crise?
como eu comentava, a gente tem um momento completamente novo. Nós estamos vivendo 3 crises. A crise da saúde, a crise da política e a crise da economia. Então, são 3 pontos nevrálgicos, muito bem explorados pelos palestrantes anteriores, do ponto de vista macroeconômico. Eu hoje vou falar um pouco mais sobre a visão microeconômica, os efeitos para as empresas. Da saúde, como eu já falei, né, é uma coisa assim, completamente nova para nós. Na política, não há um entendimento entre os poderes, então isso acaba aumentando o clima de insegurança que existe hoje no nosso cenário. E na economia, que é onde tudo acaba, vamos dizer, entre aspas, espirrando, né, os efeitos. E muitos não conseguem identificar ou entender que efeito isso traz para os seus próprios negócios. Isso é um grande problema. Então, qual que é a real dimensão dos impactos sobre o comércio? Um outro aspecto para a gente considerar, como eu disse, a crise é mundial. E nessa cadeia produtiva, como que esse efeito da pandemia acaba impactando de primeiro momento? Então, a gente sente o seguinte, no primeiro momento, o consumidor final, ele está retraído. A gente vai falar um pouco mais adiante desse comportamento do consumidor. Mas o primeiro impacto é nesse consumidor, que perde renda, que perde emprego, ou alguém da família acaba perdendo emprego, reduz renda, ele freia o consumo imediatamente, seja por necessidade, seja por precaução. E aí, isso impacta imediatamente o empresário do comércio. Dentro da cadeia produtiva, é sempre notável que o comércio é o primeiro a sofrer este impacto. E dessa vez foi um impacto violento. Não deu para se preparar, ninguém estava preparado. O conhecimento para lidar com isso não temos, né? Nem as autoridades ao certo sabem o que fazer. Uma hora fala que é para fazer uma coisa, depois é para fazer outra, vai abrir, vai fechar. Ontem mesmo, muitas cidades, estados estão voltando atrás, ou seja, vai voltar a fazer a quarentena. Então, é um cenário onde mais ou menos todo mundo está um pouco perdido, né? E o empresário do comércio sente esse efeito imediato. Como? Não suporta, está fechado, não tinha um plano de contingência, uma reserva. Então, o empresário do comércio, 1 mês de aluguel, 2 meses, 3, então, aí já vai criando uma situação que ele realmente não consegue segurar. E aí vem o impacto no restante da cadeia, indústrias, distribuidores, até antes mesmo, né? Tudo isso acaba trazendo uma bola de neve. Então, é importante entender um pouco, para a estratégia empresarial, o que acontece com esse consumidor hoje, como eu disse, e tentar, lógico, fazer uma perspectiva do que pode ocorrer dali para frente, tá bem? Então, falar um pouquinho de números do comércio. Esses dados aqui são do IBGE, onde saem os últimos dados de abril, né? Então, dados de varejo, que mostra o volume das vendas. Então, a gente tem aí o último dado de abril, mostrando uma queda de 16,8%. E na receita nominal, 17%. 16,8% é a queda mais acentuada da série histórica do IBGE, que começou em janeiro de 2000. Ou seja, o caso é grave. Sim, aqui tem ao lado o varejo ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e material de construção, que cai 17,5% no volume e 16,3% na receita nominal. Contra o ano passado, a parte do varejo cai 16,8% e o varejo ampliado 27,1%. Então, mostra, assim, o imenso abismo que se criou com dados que estavam lá em 2019 e que até tinham uma perspectiva interessante de crescimento. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Olha, esse gráfico também mostra que aqui é o volume de vendas no comércio varejista, IBGE,
Parece um eletrocardiograma, né? Mas isso aqui é uma sazonalidade. Então, dezembro é o mês mais importante para o varejo. Em seguida, Dia das Mães e Dia dos Namorados. São datas cruciais para o varejo. E também tem a Black Friday, que é uma data que antecede ao período de Natal, onde as vendas também aumentam. Vocês podem ver aqui na subida, né? Na subida da curva, a gente vê que já começa um pouco antes, que é quando tem a Black Friday. Algumas pessoas antecipam compras. Então, a gente tem esses picos aqui. Então, a gente vem aqui numa evolução interessante, até que em abril de 2020 a gente está com esse enorme impacto. Quando a gente vai falar dos setores, esse gráfico está mostrando o índice mês a mês, ou seja, abril contra março. E é notável quem está sofrendo mais. Primeiro, tecidos, vestuários e calçados, com o maior impacto na queda das vendas. Em seguida, livros, jornais, revistas, papelaria, veículos e motos. O setor automobilístico está sentindo bastante, lembrando que sempre quando a gente tem um maior valor agregado de produto, a retração é maior. Então, quanto maior o valor do bem ou do serviço, acaba sendo mais impactado, porque as pessoas naturalmente vão frear por conta de ter mais segurança em relação ao futuro. Outros artigos de uso pessoal e doméstico, equipamento, material de escritório, lógico, informática e comunicação também. Imóveis e eletrodomésticos, que vinha bem também, vinha bem no segmento. Mas aí vai impactando e nós temos ali, lá em cima, a gente tem hipermercados, produtos alimentícios, combustíveis, ou seja, coisas extremamente necessárias, alimentação e a mobilidade. Então, naturalmente, foram esses os setores mais afetados e os menos afetados até o momento. Esse gráfico mostra também o volume de vendas, que são aqueles índices que nós vimos, 16,8 de queda e 17,5 no horizonte de abril de 19, ano a ano, mostrando essa queda que derivou, lógico, do fechamento, da quarentena e também de outras questões, tá? A gente vai falar um pouco mais adiante quando fala do consumidor. Ontem, inclusive, saiu uma notícia que o Brasil é o país que tem menor confiança perante os outros, menor índice de confiança perante os demais países. Porque nós sabemos que o Brasil agora ele está em destaque nas questões da epidemia. Estados Unidos, Brasil, mas o Brasil está se destacando, está crescendo de uma forma muito mais exponencial do que Estados Unidos, que está à frente também numa crise muito feia. Então, naturalmente, a confiança do Brasil está mais abalada. Esse gráfico mostrou quanto que o empresário entende que a Covid em si afetou o seu segmento. A ordem dos setores permanece a mesma. Livros, jornais, aliás, tem uma pequena inversão. A parte de livros, jornais e revistas tem uma pequena nota, uma pequena piora em função da Covid do que tecidos, vestuários e calçados. Queria fazer um parênteses. Esse segmento de tecidos, vestuário e calçados, nas pesquisas setoriais, ele é muito beneficiado. Por quê? Em tempos normais, geralmente ele é beneficiado. Por quê? Porque ele tem vários preços acessíveis a vários tipos de orçamento doméstico e também porque ele tem uma diversidade muito grande de produtos. Então, nas pesquisas setoriais, ele geralmente está bem. E vocês podem ver que ele foi colocado num patamar assim, muito difícil, certamente criando muita dificuldade de gestão para os empresários desse segmento. Aqui, citando os principais impactos para a queda do volume ano a ano, isso, abril de 20, abril de 19, queda de 16,8%, principais impactos positivos, hiper, supermercados, produtos alimentícios, então aqui está, setores considerados essenciais,
permanecem em funcionamento. Muitos deles já estão no online. Até me surpreendeu alguns supermercados menores aqui próximo da minha residência, que anunciando que já estão no online. Então, assim, é interessante ver que alguns já estão buscando a adesão, né? Aderir a esse momento onde a internet é muito importante. E os demais impactos negativos, intensificação do fechamento do comércio, ruas e centros, sim, a quarentena foi o grande problema. Shopping centers, que estão tendo maior dificuldade em abrir. Algumas das principais cidades do país explicam as maiores quedas do segmento, que é o que eu já comentei: tecido, vestuário e calçados, artigos de uso pessoal doméstico, móveis eletrodomésticos, que também tiveram forte retração. Então, isso a gente está falando no ano a ano. E aqui, o ampliado. São as mesmas justificativas, tá? Não vou repetir, mas a gente vê que tem as mesmas dificuldades, os impactos positivos, negativos e dos positivos. Bom, eu queria trazer um pouco para a gente avaliar, conversar sobre esse índice, que é o índice de confiança do consumidor. Hoje ele é elaborado pela FEComércio e eu fiz uma breve análise sobre esses dados. O que ele reflete? Ele reflete o índice das condições econômicas atuais e a expectativa do consumidor. Então, ele é muito oportuno para a gente ver como que está o consumidor nesse momento. Esse dado é de maio, é a última pesquisa que foi divulgada pela Federação, que mostra o seguinte, só para que a gente contextualize, essa pesquisa, ela tem uma escala que vai de 0 a 200, onde 0 é o pessimismo máximo, 200 o otimismo máximo. Então, vamos trabalhar com quadrantes, 4 quadrantes. O ICC de maio ficou em 96,8, ou seja, ele só ocupou o primeiro quadrante, né? O primeiro e segundo quadrante, quase 100, né? Que é considerada uma confiança baixa, principalmente na questão histórica. É o menor índice desde maio de 2002. E a pesquisa foi criada em junho de 94. Quando a gente pergunta para o consumidor sobre as suas condições econômicas atuais, cai bastante. Cai para 63,8 pontos, uma queda de 33%. E quando perguntamos sobre a expectativa do consumidor, ele tem uma expectativa até maior do que a confiança que ele tem agora. É claro, todos nós temos, né, essa expectativa de que possamos sair rapidamente da crise, possamos retomar nossa vida normal, nossos costumes e tudo mais. Então, há uma pequena elevação em relação à confiança do momento atual. Também, esse dado é mostrado no ano a ano, onde a confiança atual mantém 96,8, muito semelhante ao índice no ano passado, e em relação a condições econômicas atuais, aí, claro, no ano passado ele estava melhor. Estava com 96,3 e para esse ano 63,8. E ele estava muito mais confiante em relação às expectativas futuras. 130 pontos, indo agora para 118 pontos. E uma coisa sempre interessante da gente observar, a confiança é um ponto crucial na retomada. Só que a confiança, ela não é retomada rapidamente. Isso a gente se espelha até na nossa própria vida pessoal. É um processo, ele tem que ir sendo construído. E se algo ou algum sinal nos conduz a não acreditar naquela confiança, naturalmente vem o freio. Então, ele pode frear por uma percepção em relação ao cenário, ou notícias, ou coisas que ele escute, digo, nessa possível retorno, né? Como é que retornaria essa confiança? Claro, dependemos da vacina. Então, mesmo assim, no tocante ao consumo, é um processo. E vem vindo, até que o consumidor possa se sentir mais à vontade para despender e realizar maiores compras. Nós sabemos que aí é que está o ponto nevrálgico, porque o comércio emprega muitas pessoas
Então, nesse momento, a retomada da renda é um gatilho crucial para a volta do crescimento econômico. Uma outra pesquisa interessante que eu trago para vocês é a confiança do empresário no comércio, que é o outro lado da confiança, a confiança do investimento, né? A confiança de vou montar o meu estabelecimento de novo, ou vou contratar mais um empregado. Então, essa confiança também é medida e ela teve uma queda. Essa é de abril, tá? Ainda não saiu a de maio. A de abril tem uma queda de 5,1%. Também no esquema dos 4 quadrantes, 125 pontos. Está um pouco acima, o índice nominal está um pouco acima da confiança do consumidor. Do empresário, 125. Em relação ao mesmo período do ano passado, caiu 4,1%. Quando a gente pergunta também para ele quais as suas expectativas, também teve uma queda. Enfim, ao investimento, que é o importante, né, para a evolução, menos 2,3%. Não dá, o cenário atual não mostra para o empresário que ele precisa. Eu acho que, na verdade, me colocando como empresária, né, eu também tenho uma empresa já há quase 20 anos, eu vejo assim, o que nos motiva é acreditar que a coisa pode voltar. E nós não estamos, falta o ingrediente principal, né, que é o fim da pandemia, se seguro para isso. Mas o empresário volta, ele volta, mesmo que com pouca confiança, com o objetivo de sobrevivência do seu negócio, do seu empreendimento. Isso é crucial. Outra pesquisa, é a terceira que eu trago para a gente conseguir fechar esse cenário e entender qual é o potencial de consumo desse consumidor. Por quê? Quando a gente fala em potencial de consumo, está muito ligado à renda que ele tem, mas também está ligado ao nível de endividamento que ele tem. E qual o tempo de endividamento. Então, essa pesquisa, ela mostra o endividamento e a inadimplência. Ela existe já desde, acho que é janeiro de 2004, se não me engano, não coloquei aqui. Janeiro de 2004. Foi fevereiro de 2004 que foi criada. E o maior índice dessa série era 72,1. Alguns de vocês vão se lembrar da época dos super endividados, que houve um nível de endividamento muito grande de inadimplência também. Foi nessa época, 2014. Então, hoje nós temos um nível de endividamento de 63,7. Na média, e considerado ideal, é ficar nos 50%. Por quê? Porque quando o consumidor tem endividamento de 50%, ele tende a conseguir efetivar o pagamento das suas dívidas. Mas, quando esse endividamento cresce muito, qualquer imprevisto que ocorra no meio do caminho, ele vai ficar inadimplente. Isso acaba sendo ruim para o próprio comércio, que acaba arcando com os ônus do não pagamento. Em outros casos, não. Quando a venda é no cartão, que isso que resguarda bastante o comércio. Cerca de 70% das vendas hoje, 70%, 75% são realizadas com cartão de crédito. Isso tende a crescer. Tá? Mas sempre tem o consumidor que ainda usa os métodos mais antigos, principalmente pessoas que não se adaptam muito às modernidades. Destaque. Inadimplência, 21,6%. Está alta também. Ela costuma ficar em 18, 15, 17. Então, o que acontece? Nós estamos com um nível de endividamento elevado e crescendo. Estamos com um nível de inadimplência um pouco mais elevado do que a série histórica apresenta. Destaque. Restrição ao crédito. Muito embora os créditos estão sendo oferecidos, dizem, né, as linhas de crédito para facilitar a vida para as pessoas, para o auxílio emergencial, a renda, a receita que ele precisa para pagar, muitas vezes não está entrando. Muitos não estão tendo acesso. Porque na hora de fazer o crédito, ou a pessoa, quem que precisa do crédito? Muitas vezes a pessoa está com um problema no nome dela, não consegue. E isso agora
dá para entender que é normal, né? Porque não se pode trabalhar. Alguns, né? Principalmente os mais de baixa renda. E aí eu quero ressaltar que quando a gente fala em quarentena, a gente não está falando do pessoal de baixa renda, tá? Muitos já citaram, muitos palestrantes citaram isso, e eu concordo. Quarentena para o pessoal de média classe, daí para cima, porque o de baixa renda precisa trabalhar. E aí ele entra muito, essa pesquisa também traz por nível de renda, é bem interessante, e confirma o que eu estou dizendo, os que ganham menos de 10 salários mínimos, geralmente estão muito mais endividados e muito mais inadimplentes. Então, o problema social que se cria em torno disso é muito grande. E é justamente esse que está mais inadimplente que vai encontrar restrições ao crédito. Muito bem. Uma vez que as restrições ao crédito são mais acentuadas para essa classe de renda, ocorre possivelmente da inadimplência, que é o que já vem ocorrendo, certo? Porque, à medida que ele não consegue, não vai pagar. E o problema social fica maior ainda. É interessante a gente ver isso, o potencial de consumo, de 63,7 para 100, e com o endividamento ainda mostrando sinais de crescimento, inadimplência, perdão, mostrando sinais de crescimento, a gente vê que o espaço para endividamento está apertado. E isso é muito importante na questão de perspectiva da venda no comércio, ok? Conclusões. Muitas eu já falei, nós vamos repassar dessas 3 pesquisas que mostram o perfil do consumidor e do empresário. No ICC, uma queda super acentuada, um pessimismo muito grande em relação ao momento atual, mas uma expectativa interessante em relação ao futuro, quando a gente fala do consumidor. O empresário, queda em todas as suas possíveis perspectivas em relação ao momento atual, em relação ao futuro e investimentos. Então, realmente, está muito ligado à recomposição da renda do trabalhador. E endividamento é o que eu acabei de dizer. Então, todas as 3 pesquisas, elas se complementam nessa análise, que é preocupante, claro. Aqui só algumas reflexões, né? Sabe? Não foi minha intenção colocar a definição de PIB, mas é mais para saber que eu estou falando sobre esse ponto de vista da soma das riquezas. O que a gente vê? Que o setor de serviços pesa 65%. Então, quando esse setor é abalado, fortemente é abalada a questão do PIB. É claro que o cálculo do PIB é muito mais complexo, muito mais fatores, mas a gente pode ver que o serviço seguido da indústria é o principal gerador da receita, da renda. E falando nisso, veja que também é um forte gerador de empregos, comércio e serviço, principalmente das pequenas empresas. Se a gente pensar que os pequenos negócios, a micro e pequena empresa, elas representam 99% do total de empresas no Brasil. Então, há uma pulverização enorme de micro e pequenas empresas. E vai haver muito mais agora. Porque o empresário que perde o emprego e não consegue se recolocar, tende a abrir um negócio próprio. A maioria das vezes não tem preparo, não sabe ao certo o que vai abrir e tem pressa. Então, isso também é um problema na questão do empreendedorismo. Aparenta ser uma solução, no primeiro momento, para ele, mas muitas vezes, por ele não atentar, ele acaba não conseguindo levar o negócio adiante. Mas voltando, segmentos de comércio e serviços são grandes geradores de emprego, sem dúvida, com alta rotatividade, inclusive. Não é o que estamos discutindo, mas é uma característica que chama muita atenção, porque o comércio, ele não tem um nível salarial elevado, né? Ele não exige também uma formação muito específica, enfim, absorve a mão de obra com menor qualificação, e, dado a isso, pelo baixo valor, acaba tendo uma rotatividade muito grande. Então, eles empregam a maior parte das pessoas do mercado formal. Isso é um dado importante também.
e geram cerca de 90% dos empregos no Brasil. São dados do Sebrae. Isso preocupa, porque toda aquela situação que nós vimos e a geração de empregos afetada, a mola propulsora, vamos falar assim, para a retomada, acaba ficando bastante comprometida. Isso todos nós já tínhamos essa noção. A minha intenção foi trazer alguns dados para concretizar que o caminho, infelizmente, o cenário agora é esse. E falando um pouquinho de dados de desemprego, nós tivemos uma palestra importante aí, ultimamente, de uma especialista de ES, ela falou coisas muito importantes sobre o desemprego, sobre a ocupação. Muito interessante que vocês vejam também essa palestra. Nós estamos com uma taxa de desocupação de 12,6%, crescimento de 1,3 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. E a população desocupada é de 12,8 milhões de pessoas, aumento de 7,5% em relação ao trimestre anterior, aumento é móvel. Ontem eu estava analisando São Paulo está próximo de 5 milhões de desempregados. Opa. Então, é realmente alguma coisa preocupante, né? Como que isso tudo acaba pesando na economia como um todo. Eu não sei por que apareceu esse risco. Bom, vamos seguir com ele mesmo. Bom, agora é falar de um tema que eu gosto muito, me identifico muito com a questão da economia comportamental. Como vocês viram, tudo tem consequência. E o comportamento é muito importante estudar esses hábitos de consumo, naturalmente, quanto mais agora, durante e pós-pandemia. Bom, no nosso universo de mercado, a gente vê o seguinte, existe uma demanda reprimida. O brasileiro, ele é muito ávido por consumo, né? Isso a gente sabe, gosta de comprar, passear, ir ao shopping, sempre dá jeito de comprar um parcelado. Muitas vezes você pergunta, quanto foi? Ah, eu pago X por mês. Né? Mas e daí? Quanto foi? Quanto é de juros? Não sei. Então, tem muito disso na característica do brasileiro. Então, existe essa demanda reprimida, que em algum momento ela virá. Não sabemos como. Penso que tudo vai depender de como for o desfecho da nossa crise. Né? Se vier uma vacina que realmente seja segura, que faça com que as pessoas se sintam mais seguras nos seus empregos. Então, isso pode ser mais rápido ou mais devagar. Então, ela está concorrendo contra esse ambiente. Eu coloquei ambiente inseguro. Nunca foi seguro. Não é seguro para ninguém. Né? As coisas são... as pessoas têm aquela ideia de que eu estou seguro neste emprego. Já não era assim, porque as empresas buscam sempre ter no seu rol de funcionários as pessoas mais habilitadas, mais competentes. Às vezes os projetos mudam. Só que essa coisa agora é muito maior, é muito mais inseguro do que era antes. Lembrando que na compra existem alguns mecanismos que têm que ser identificados. Por que a pessoa compra, né? Por quê? Por uma necessidade. Esse é o importante. Necessidade que pode ser imediata, alimento, imediata. Mas também que pode ser necessária, mas não imediata. Por exemplo, eu preciso arrumar o telhado da casa, porque uma hora a água vai entrar. É necessária, mas consegue segurar um pouco. Compra também por casualidade. Por acaso, ele está passando num site, eu ia falar numa loja, mas vamos tudo digital um pouco, né? Passeando lá no site, se viu alguma coisa. Puxa, interessante isso, vou comprar. Não estava nos meus planos, mas já que eu encontrei, vou comprar. E por impulso. O impulso ele se configura muito nas lojas físicas, seja por o impacto com o produto ou por oferecimento de planos de pagamentos, mais parcelados, promoções, 50% de desconto. Então, isso também acaba levando o consumidor a comprar. E agora, na quarentena, é interessante, né? Quase que assim, a gente foi meio que colocado de castigo para pensar, sabe? Aquela criança senta e pensa. Por quê? Porque nós não estamos lidando com aquela imensa gama de coisas. Claro que pela internet, sim, mas isso faz com que a gente volte para dentro.
se analise um pouco mais, tanto do ponto de vista pessoal, como em relação às suas empresas. Então, é um momento que o empresário também está pensando, né? O que vai acontecer, o que eu posso fazer, o que eu posso... alternativa eu tenho no momento. Então, é altamente positivo, esse momento flexível. Tem uma expressão no comércio que se fala, né? A barriga no balcão. O dono está com a barriga no balcão porque ele quer estar junto do negócio, ele quer vender, isso é certo, né? O empresário tem que acompanhar. Mas deixa de pensar no back-office, né? O que está acontecendo? Tem um planejamento? A maioria não tem. Nem o fluxo de caixa para acompanhar isso. Então, nesse momento, é uma grande oportunidade para pensar nesse ambiente flexível. E a crise, sim, submeteu o consumidor, trouxe o consumidor a novos hábitos. E tem algumas teses que dizem que o hábito demora aí uns 21 dias para se estabelecer, né? Então, se você acordar todo dia e tomar um copo de água gelada, no 22º dia, você vai querer tomar um copo de água gelada. Então, assim, até que ponto, a pergunta até que ponto os novos hábitos vão permanecer frente a esse ímpeto de consumo? Um hábito, por exemplo, que eu particularmente senti, é que quando eu ia ao mercado, eu ia com uma lista. Só que quando eu chegava no mercado, eu me interessava por outras coisas que eu não tinha pensado. Todo mundo é assim, porque o presencial te traz novos impulsos para consumo. Agora não. Agora, estou em casa, eu falo, eu preciso disso, disso, disso. Passo um WhatsApp ou entro num site, pego o que eu quero. No site há o risco também de se comprar coisas a mais, mas é um hábito que, particularmente, foi interessante, porque não está me fazendo falta o que eu comprava mais. Então, assim, coisas desse tipo podem se perpetuar, não sabemos. Então, uma imensidão de possibilidades de estratégias. E enxergar alternativas que nunca antes haviam sido pensadas. Isso que é legal, que o empresário pode ter essa visão e o consumidor também. Por exemplo, eu fiz um trabalho sobre economia compartilhada ou economia colaborativa, que me faz pensar muito nisso. É uma tendência que já está muito bem configurada na nossa economia, uma economia que corre paralelo à economia formal, e que gera muitas riquezas também. Então, pensar talvez de conhecer um pouco mais esses produtos da economia compartilhada pode ser algo interessante. O consumo digital permitiu economizar, sim, e os tempos estão difíceis. Então, pode ser que esse hábito, para alguns que têm um orçamento mais, ou que queira mesmo praticar a educação financeira, que não comprar não é só em função do orçamento, é questão de ter educação financeira, que muitos não conseguem organizar isso em casa. E aí sim, como eu disse, a crise permitiu que fossem visualizadas novas necessidades. Consumidores fora do digital estão ilhados. Isso acontece muito. Lembrando, eu até não ia pegar esse dado, mas acabei não pegando, na questão da nossa pirâmide etária. O que acontece? As pessoas que têm mais idade, elas acabam não tendo acesso a algumas questões digitais. E representa uma parcela, uma fatia do consumo muito interessante. O que eu digo ilhados? Estão ilhados no comprar na sua redondeza, né? Não poder comprar outras coisas, porque não entra na internet, não tem esse acesso. Então, isso é uma característica que também configura esse perfil todo. Fernanda, você está indo para os finalmente aí, porque temos perguntas aqui. Quantos minutos são eu falei? 11h44, tá? Tá bom, vou correr aqui. Acho que falta mais uns 3 ou 4, mas eu vou correr. Bom, os desafios do novo normal para empresas e empreendedores. O mundo empresarial migrou para dentro da tela do computador ou do celular. Isso é fato, tá? Então, as empresas vão ter que rever essas suas estratégias e falar a mesma língua desse consumidor que está vindo do digital com todos os seus hábitos e perguntas. Bom, vou correr aqui um pouquinho, algumas coisas eu já falei. Os consumidores fora da curva são aqueles que estão fora do digital, então isso
que os empreendedores têm empresários fora da curva, como vi vários casos de pessoas que interpretam que seus negócios estão feitos, não enxergam essa possibilidade digital, principalmente os pequenos, né? Empresas... Bom, deixa eu falar um pouco aqui das dificuldades, só pensei as dificuldades do empresário que está diante de custos operacionais, carga tributária elevada, né? E distribuição, custos com a operação. Crédito escasso, demorado, e nem sempre o crédito é a solução. E as linhas governamentais com muita demora. Nossa, eu tinha mais coisas para falar. Deixa eu dar uma lida rápida e dizer o seguinte. É preciso entender as características desse novo modelo digital, onde o perfil do consumidor ele é um consumidor infiel, ele troca, ele tem muita exigência, ele quer pesquisar muitas coisas. Os próprios empresários questionam um pouco a capacidade de assimilação dos pequenos em curto tempo em relação ao digital, dificuldade de adaptação, né? Versus o quê? A ânsia da receita, então isso pode prejudicar. Vou destacar aqui no final só que os empresários necessitam de ajuda técnica, principalmente aqueles que não sabem como lidar com as suas finanças e nem entendem nada do mundo digital, né? Então, é um investimento que ele tem que fazer versus risco de quebrar o seu negócio. E muitos não têm condição de fazer isso. Aliás, o índice da mortalidade das pequenas empresas já era muito grande e eu vejo aqui um importante campo de trabalho para os economistas, tá? Aqui, só fechando, eu achei interessante esse conceito dos novos ricos, muitos vão se lembrar, vem da França, em função de uma ópera onde havia um brasileiro que era um novo rico e estava ostentando tanto nas riquezas como no comportamento, né? Então, existe uma tendência de enriquecimento pela internet, a gente está vendo muito isso. São pessoas que estão vendendo no marketing digital que vende para países, para estados. Então, isso acelera muito. Então, esse é um perfil também que está vindo do empresário que tem um enriquecimento rápido pela internet. Perspectivas. Terminei, Haroldo. Não temos. Não sabemos por onde os caminhos nos levarão, mas o que é o momento? Rever esses caminhos, né? E fazer as mudanças necessárias. Isso é muito importante. Então, tá aí os meus dados. Desculpa se eu corri aí no final, é que o assunto é envolvente e tem muito a se falar. Eu estou à disposição para questionamentos e obrigada pela atenção. Obrigado você, Fernanda. Deixa os seus dados aí um pouquinho, enquanto a gente fala um pouquinho, que de repente, se teve alguma dúvida aí, o pessoal quiser perguntar, vai depois para você ter o seu contato, fica aí. Bom, parabéns pela tua apresentação, foi muito rica. E eu tenho aí algumas perguntas já para fazer para você. Sobre temas, inclusive, que você já passou por eles, mas não fechou os dois. Por exemplo, o Fauzi traz aqui uma pergunta que diz o seguinte: o aumento considerável do volume de negócios via internet ou via e-commerce não é um atrativo a mais para a voracidade tributária, em especial dos entes subnacionais? Então, ele relacionou esse novo comércio, né, via internet e a vontade de tributar dos estados e municípios. O que você acha disso aí, segundo o Fauzi? Eu acredito que a questão da tributação no comércio, ela vai se dar, seja qual for a via utilizada, né? Sempre ela vai acabar ocorrendo. O incremento dessas linhas, dessas compras via internet, tem uma questão muito grande quanto à questão da arrecadação, né? Em qual estado fica essa arrecadação? Acho que é isso que você está querendo se referir, penso eu. Então, assim, existe ainda vamos dizer, é uma experiência que nós estamos passando, né? Com certeza virão debates em relação às questões de arrecadação tributária, mas ainda não temos informações conclusivas, eu diria, né, sobre o tema. Maravilha. A Graça, que sempre está aqui conosco, né? Olá, Graça. Ela está dando parabéns para você, muito direto, claro, para a gente.
A Graça, eu percebi que ela está ali mexendo em alguma coisa, provavelmente do almoço, e aí vai até depois uma provocação minha. Eu queria que você falasse qual que é o desafio da mulher economista em tempos de tripla, quádrupla jornada. Ó, a Graça aí. Mais uma pergunta da Graça. Gostaria de saber da palestrante como ela analisa a possibilidade da chamada quarta onda, que diz respeito ao abalo emocional das pessoas durante a pandemia e que podem interferir por toda a vida. Como é que você vê essa onda da psicologia aí? Aliás, isso aí já foi prêmio Nobel de Economia, né? O Richard Thaler ganhou o prêmio Nobel de Economia por explicar como as pessoas tomam suas decisões econômicas, às vezes rejeitando a racionalidade. Fala um pouquinho para a gente, Fernanda. Bom, tá. Esse é um tema enorme, né, para a gente falar, dá até outra palestra. Mas eu quero dizer assim, a economia é cíclica. Nós já passamos por crises não iguais a essa, mas, até mexendo ontem em alguns dos meus slides, eu vi lá, Selic 14,5%. Ah, tá bom. Então, assim, são altos e baixos, e existe, claro, o impacto não só no bolso do consumidor, mas na sua mente, né, na sua forma de ver. E eu acho que esses impactos psicológicos, com certeza eles ficam, mas vão mudar, digamos, como se diz, virou a chavinha, né? Para um ponto em que não havia antes. E isso muda todo o cenário. Assim como a economia, o consumidor também muda o tempo todo. E acho que é preciso atentar para isso e encontrar formas de, quando estivermos bem claro, de minimizar essas questões que ficaram, que afetam o psicológico do consumidor. Mas tem outros fatores nessa conta, que é a ânsia pelo consumo, a recompensa que ele sente quando compra alguma coisa. Não acho que seria um fator que vai brecar, vai inibir inicialmente essa recuperação, claro, mas é inevitável. Ótimo, Fernando. Tem uma outra pergunta aqui do Fausto, que ele diz o seguinte: aliás, Fausto, obrigado, você fez umas perguntas assim com a inteligência de sempre, só que mais curtas. Como tem sido o papel das associações de classe, fake comércio por excelência, no sentido de sensibilização das autoridades para uma ação reguladora da atividade econômica? O que as entidades de classe têm feito, a seu ver, para a gente movimentar a economia? Da atividade econômica, em que sentido? Eu diria no sentido de retomar a atividade, né? A gente está com baixíssimo dinamismo e as entidades de classe têm que movimentar a equipe econômica para trazer soluções para a gente. Então, eu creio que seja nesse sentido. Qual o papel dessas entidades de classe? Como é que você está vendo? Isso está acontecendo de verdade? Olha, eu não sei, sinceramente, dizer se estão acontecendo. Na minha opinião, elas deveriam acontecer, sim, e com muita intensidade. Porque, como eu disse, o pequeno, ele precisa de ajuda. O médio também, o grande também, precisa de ajuda no sentido de ferramentas, mecanismos para lidar com isso. Eu não consigo te afirmar, Fauzi, eu não estou mais na FEComércio, mas tenho uma imensa admiração pela entidade, que, aliás, onde eu trabalhei 25 anos, e outras, né? Temos outras entidades de muito destaque na questão comercial, mas eu vejo assim, infelizmente, as entidades estão um pouco longe dos empresários, estão distantes. As entidades precisam estar mais perto do empresário, não somente no sentido de instruções, tal, mas ouvir desse empresário o que ele precisa. Por isso, o empresário talvez não busque tanto, né, essas entidades. Então, eu acho que isso, muito bem pontuado por você, Fauzi, obrigada. Eu sempre senti este hiato entre a entidade e a empresa, o que não é meio um contrassenso, né? Porque, na verdade, é preciso mesmo trazer essas empresas para perto e ajudá-las. Onde? No seu dia a dia, naquela pequena providência que ela precisa de uma ajuda e que, no somatório, vai ajudar a economia. É isso que eu penso. Maravilha. Fernanda, eu vou pedir só para você tirar a tua apresentação para o seu rosto aparecer em evidência depois na gravação nossa, mas enquanto isso eu vou interagindo aqui com você.
Então, ó, tá repleto aqui de parabéns, o Marcelo Martinovic, Marcelo. parabéns, o Arnaldo Rizzi está falando parabéns, nem parece que é a sua primeira palestra virtual. Tereza também está falando a mesma coisa. Obrigada, A Graça aqui também está dando parabéns aí para a sua resposta. E eu queria, a gente já está caminhando aí para o finalzinho, mas eu queria fazer uma provocação que é a seguinte, Fernanda, fala um pouquinho do papel da mulher economista. Eu sei que você tem trabalhado bastante nesse sentido, né? Vocês têm vários desafios, as mulheres no Brasil, e a mulher economista também tem. Fala um pouquinho do papel que vocês têm feito, o que vocês têm feito aí no Conselho e de que forma a mulher economista pode ajudar a gente a sair dessa crise. Eu tenho certeza que vocês têm uma percepção mais aguçada que nós homens. Então, fala um pouquinho sobre esse tema para a gente. É verdade, Haroldo. É um grande desafio a mulher economista enfrenta, porque existem ainda muitos obstáculos, né, em relação a essa aceitação. Até quando eu estava numa palestra lá do Sindecom, um economista falou: poxa, como que você conseguiu subir nessa profissão? Então, eu acho assim, a mulher economista, ela não pode se ater a essa questão. Ela tem que mostrar a que veio e com o que veio. E aí ela vai construir a sua carreira, sabe? Não se intimidar em questões que possam reduzir essa ânsia pela realização na profissão, que graças a Deus eu pude e posso ainda, aliás, fazer parte do Codecon. Tem sido uma grande alegria para mim. Eu agradeço muito por fazer parte de um grupo tão especial para mim, né? Pessoas tão habilitadas. Então, tudo é aprendizado. Então, não ficar achando que vou ter recessão, vou ter impedimento disso ou daquilo. Se você é um economista que está me ouvindo, ou quem vai assistir esse vídeo depois, é a paixão pela profissão, a questão que vem e que superam qualquer tipo de obstáculos que possam ocorrer em relação a isso, que depois a gente acaba até esquecendo quando você vai subindo na profissão e vai degustando do enorme prazer que é ser um economista. Então, sem dúvida, é o desafio das jornadas em dobro e conseguir encaixar tudo. Mas tem jeito, sim, só ter organização, disciplina e dedicação, que tudo vai se encaixando. Na economia, a mulher representa um ponto importante, uma contribuição super importante na formação do PIB, que acelera o processo. Então, eu espero, acho que a Graça vai compartilhar comigo do que eu vou dizer, que possamos ter cada vez mais espaço nesse mercado, que as pessoas, as novas economistas, possam abraçar essa profissão com muito orgulho, porque ela é maravilhosa e permite atuação em vários pontos do mercado de trabalho. É isso, tenho muito orgulho de ser economista. Maravilha, a gente tem orgulho de ter você no nosso grupo, viu, Fernanda? É capaz e muito bem articulada, sabe exatamente o que precisa ser feito. Então, indo para os finalmente aqui, eu queria passar a palavra primeiro para o professor Odilon, que eu junto com ele, ou ele junto comigo, estamos coordenando esse processo e dando voz aqui aos economistas. Então, professor Odilon, as suas considerações para depois a gente passar para o professor Pedro. Bom, queria cumprimentar a Fernanda. Acho que ela é um tema muito importante, tá? Veja, o papel do comércio na economia, a importância que tem na sociedade. E eu acho que foi muito interessante esses dados todos que você trouxe sobre a queda, que segmentos da economia que foram mais atingidos aí do ponto de vista da demanda, a questão da expectativa de tanto de empresários como de consumidores, porque eu sempre dou uma ênfase importante que nós, economistas, precisamos trabalhar com números reais, não o que a gente acha. Porque muitas vezes entre nós, se o sujeito gosta do governo ou não, ele tem um posicionamento. Eu acho que não é por aí, nós precisamos examinar o que está acontecendo de fato, e para isso nós precisamos de dados reais que a tua experiência trouxe para a gente aí. Então, parabéns.
E uma questão que você destacou no fim aí é a questão do papel do economista nas empresas, tá certo? Porque, por exemplo, Sim. Você, para superar uma crise dessa, não é no achismo ou em expectativa só. Você precisa ver o mercado real, o nível de renda, para quem aquela empresa produz, para quem ela vende, as condições. E isso é só através de uma visão macroeconômica que você liga a empresa no micro com o macro. Então, muito bom a tua palestra, parabéns aí. Obrigada, João, fico contente. Professor Pedro, a palavra gostado. é sua, então. Você pode acionar o seu microfone aí para proferir suas palavras? Boa tarde a todos, e especialmente a Fernanda, e Olá, ao Haroldo, ao Odilon, os demais colegas que estão aqui. Bem, nós tínhamos razão quando insistimos muito que a Fernanda viesse nos trazer todo o seu conhecimento, a sua experiência nessas últimas décadas, que não são tantas assim, né, Fernanda? Só 2. O Hélio tentou aí chamar você de senhora, mas eu vou contar, ele é muito mais velho que você, tá? Não. Então, na verdade, é só conversa mole dele lá. Se você já nos com tanta competência, com tanta comunicação, na sua primeira palestra online, imagine quando você estiver lá pela 10ª palestra, que aí você está estourando completamente, né? Então, parabéns. Obrigada, Pedro, te agradeço. Você só nos honra sendo nossa companheira de plenário do Corecon São Paulo, e acredito eu que honre todos os economistas e todas as economistas de São Paulo pelo seu trabalho, seja aqui, seja eventualmente no COFECON, em algum auxílio que você nos dá, e também no Sindicato dos Economistas, tá bom? Muito obrigado. É um imenso prazer, Pedro. Obrigada pela oportunidade. Fernando, eu vou passar... Perdão, Pedro, você estava terminando. Pode continuar, Pedro. Tranquilo, tá bom? Obrigado, já falei. Tá bom. Eu queria só, então, passar para você fazer suas considerações finais, Fernanda, e dizer que você, como o professor Odilon mencionou, trouxe coisas extremamente importantes. Quando você traz os dados para a gente não pode fugir disso. Como sempre, né, a gente tem que dar o destaque para o papel da mulher economista, porque o papel da mulher na economia brasileira tem sido relegado ao segundo plano historicamente, né? Então a gente tem que reverter esse processo. Se a gente não reconhecer que tem um problema, dificilmente a gente vai conseguir reverter. E você chamou a atenção para a questão dos dados e os setores mais afetados. Por exemplo, você falou do setor têxtil de confecção, tanto no comércio quanto na indústria. Você falou no comércio, mas aí a demanda é atendida a partir da indústria. É um setor que emprega 75% da sua mão de obra mulheres. Portanto, a gente vai ter, sim, um grande desemprego de mulheres na economia nacional, e é algo que a gente tem que mostrar a partir de dados e tentar intervir para que isso não aconteça, né? Então, obrigado por você trazer esses dados aí. A palavra é sua para as considerações finais, viu? Ok, Haroldo. Eu me preocupei um pouco de trazer dados, porque, embora possa ficar um pouco cansativo, mas para a gente até fechar nossos raciocínios, né? Tudo que a gente está vendo, ouvindo, acaba linkando uma coisa até a outra e nos ajuda a cada um de nós mapear melhor o nosso momento. Bom, quanto às mulheres, realmente há um grande caminho a ser trilhado, né? Eu espero poder auxiliar de alguma forma, mas é como eu te disse, as mulheres têm que se sentirem fortes e buscar os seus espaços. E tudo vai evoluindo, não é verdade? Bom, agradecer a todos vocês. Para mim foi extremamente prazeroso. Eu começo a falar, Pedro, e de repente eu já estou aqui no sofá da sala conversando com vocês, porque eu gosto muito de poder compartilhar as coisas, e foi um prazer enorme participar desse circuito de palestras que você, Haroldo, e o Odilon estão construindo, né? Esse canal maravilhoso que tem auxiliado a tantos. Eu agradeço muito. Obrigada, Pedro. Maravilha. Odilon e meus cumprimentos Obrigado, também Fernanda. ao presidente Barsi.
Antes de encerrar, eu queria só que o Odilon fizesse o convite para a próxima palestra, que vai ser quinta-feira agora, para vocês todos estarem prestigiando conosco, tá bem? Então, Odilon, eu acho que vale a pena você fazer o convite para os nossos colegas aí. Fernanda, você mais do que tudo inspirou aí muitas jovens estudantes a poderem mostrar o seu potencial como economista no futuro. Odilon, convido os nossos amigos aí. Não, eu acho que até o Hélio podia me ajudar. Vai ser o Mário Teodoro, um economista negro, inclusive. Acho que é muito importante nós darmos destaques a economistas, mulheres, como a gente começou a fazer, porque até chamaram a nossa atenção. E também economistas negros, porque, veja, você tem toda essa situação que ocorreu nos Estados Unidos e no Brasil, que você tem um racismo estrutural, a gente precisa dar cada vez mais espaço para as chamadas minorias que não são minorias. As mulheres são maioria da sociedade brasileira e os negros também. Então, nós contatamos, eu acho que o Hélio poderia dar o tema da palestra, Hélio. Professor, o tema da palestra é Mercado de Trabalho e Informalidade no Brasil, pós-pandemia, o legado perverso da população negra. Ou seja, as consequências mais pesadas que acontecem junto à população negra, né? Então, é um convite importante para nós, economistas, prestigiarmos essa palestra e vemos como é que está essa situação com essa parcela da maioria da população brasileira e que é atingida, logicamente, os mais frágeis é que são mais atingidos. Então, esperamos vocês na quinta-feira. Um abraço a todos. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Esperamos todos na quinta-feira. Obrigado, professor Pedro, professor Odilon. Fernanda, parabéns. Obrigado a todos que enviaram perguntas e nos veremos na próxima oportunidade. Tá bem? Prazer estar com vocês.